Olá, queridos e amados do Pai. Vamos trazer Maratona Bíblica. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer aqui onde nós paramos, por favor, Gênesis 38. Nós vamos chegar lá, gente. Aqui nós vamos falar hoje a respeito do que Gênesis, ele é muito extensivo, Gênesis. Ele tem 50 capítulos, né? A gente precisa destacar apenas os versículos principais. Eu queria ler um por um, gente, mas vai tomar muito tempo. E aqui, hoje nós vamos falar sobre Judá e Tamar. Aqui é onde chega a uma etapa muito séria, tá, gente? E aconteceu que, no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos, entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou por sua mulher e a possuiu. E ela concebeu à luz a um filho e chamou seu nome de E tomou a conceber e deu à luz a um filho, e ela chamou seu nome de Onã. E continuou ainda e deu à luz e chamou seu filho de Selá. Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. E Judá, pois, tomou uma mulher para e o seu primogênito, e o nome era Tamar. Queridos, aqui nós chegamos a uma das etapas mais... quando o 38, ele nos mostra que mesmo no meio de famílias escolhidas, aqui o pecado e as falhas humanas podem manifestar. Judá, ele estava se afastando da responsabilidade espiritual, a casar-se com uma mulher cananeia. E o caráter de seus filhos reflete a desconexão, aqui a desconexão com Deus. E o primogênito, ele é perverso aos olhos do Senhor e é morto. Onã, por egoísmo, ele se recusa a cumprir sua missão e gerar a descendência para os irmãos, e também encontra juízo. E esse primeiro momento aqui do capítulo 38 revela que a bênção dividida, ela não é automática, ela exige obediência, integridade e fidelidade à aliança. Judá lhe promete aqui a Tamar um filho mais novo. E Selá, mas aí a falha em cumprir. A negligência de Judá aqui demonstra que até os líderes ou pessoas escolhidas podem falhar e prometer justiça e honra. Tamar é injustiçada porque ela percebe aqui a falha e age de forma ousada, estratégica, para garantir que é de direito, e ela se disfarça e enfrenta o risco pessoal através da coragem e sabedoria, e assegura que a linha da promessa não seja quebrada. A história do capítulo 38 de Gênesis nos ensina que Deus não depende apenas da perfeição. Deus não depende apenas da perfeição humana, mas Ele cumpre seus planos, mesmo em meio às falhas e erros e desobediências e até mesmo injustiça, que transforma situações complicadas em cumprimento da promessa. Tamar, injustiçada, isolada, ela torna-se instrumento de continuidade da linhagem messiânica e dando ali à luz a Perez, que é ancestral de Davi, e consequentemente de Jesus. Então o capítulo aqui nos confronta com 3 verdades profundas. Primeiro, a falha de erros tem consequências, mas não anula o plano de Deus, certo? Então, segundo, a responsabilidade e a obediência são essenciais, mas negligenciar os nossos compromissos espirituais podem gerar injustiça. Terceiro, Deus age através de circunstâncias e corações e decisões humanas, mesmo quando situações parecem perdidas ou cheias de falhas.
E aqui a gente vê que Tamar ela é casada com que é o filho primogênito de Judá. E aí ele morre, deixando sem filhos. E causa ali uma grande tristeza, porque o desejo dela era que toda mulher, o desejo de toda mulher aqui nessa época era ter filhos. Até hoje, né, gente? Então, a esperança de Judá que entregasse ali como marido, né, seu segundo filho, para que fosse amparada e tivesse filhos. É muito interessante que esses capítulos, porque quando o homem ele morria sem deixar filhos, o irmão dele se responsabilizaria aqui pela viúva para garantir ao falecido a sua descendência. E vou dizer uma coisa bem forte para vocês. O capítulo 38, ele nos dá uma sensação de profundidade, confrontos com verdades, né? Que são as falhas e erros e consequência que não anulam os planos de Deus. E a responsabilidade e a obediência que são essenciais. Porque quando você negligencia, você gera injustiça. E agir de forma errada gera circunstância em nossos corações. Decisões humanas, elas podem causar situações cheias de falhas. Por isso que eu falo, esse 38, ele nos chama para refletir sobre o nosso caráter. O capítulo 38, ele nos chama para refletir sobre nossas decisões, como a gente pode lidar com as injustiças e falhas próprias ou alheias. Aqui nos ensina que Deus ele é soberano e pode transformar os nossos erros e as injustiças ao nosso redor, porque as bênçãos e a fidelidade, mesmo em situações adversas, persevera a promessa porque Ele nos deu, né, em sabedoria. Isso são ferramentas que o Senhor usa para cumprir os seus propósitos. Afinal, esse capítulo ele nos desafia, gente. Ele desafia constantemente a gente a assumir a responsabilidade de busca, de retidão, de confiar. Né? E aqui no 38:18, ó, o cordão e o cajado eram insígnias, né? Insígnias de alguém que ocupava posições, que era o cordão e o cajado. A posição superior estava ali com o cordão e com o cajado, entre os hebreus. Então era um selo cilíndrico que falam, né? Porque era como um anel que ficava preso ali no cordão em volta do pescoço. E isso aqui nos impressiona até, né? Porque a gente vê o tanto que Deus ele trabalha na vida do ser humano. E essa época, o cajado, ele era tão importante quanto o centro dos reis, que revelava que a soberania deles e o reino. Assim, esses objetos, eles representam a autoridade, por serem considerados preciosos e eram repassados entre gerações. Eu quero falar aqui sobre Tamar e Judá, para a gente finalizar aqui, tá, gente? No 38. Durante esse tempo, Tamar, ela carregou muita culpa da morte dos 2 filhos, tá? Aqui no 38, do 26 ao 30, só para a gente terminar o capítulo, aqui fala muito sobre a culpa que essa mulher carregou sobre a morte desses 2 filhos. E ele considerou ela uma mulher amaldiçoada. Por isso resistiu em ceder o 3º filho. Para ser o quê? Para ser o marido dela. Então, embora essa fosse a determinação da lei aqui, né, de Levirato, né, a lei do Levirato, eu acho, é isso mesmo. E Tamar, ela lutou, ela se arriscou pelo direito de zelar pelo nome do primeiro marido. Assim, ela se deita com Judá e ela engravida de gêmeos, que se chama Perez e o outro Zerá. E dessa forma Tamar foi honrada por Deus, porque é uma das mulheres aqui que traz, né, que aparece na genealogia do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 1, versos 3. A causa da perseverança dela, o Judá considerou ela uma mulher justa e não vítima da maldição. Gente, isso aqui é muito forte, amém? Deus possa abençoar aí seu dia
e que essa maratona possa te ensinar a refletir mais sobre tudo isso, gente. É muito forte tudo isso, né? A gente aprende muito nessas maratonas bíblicas. Eu tenho aprendido muito, por mais que eu já tenha lido a palavra, mas eu vejo tanto que Deus mostra que mesmo nas famílias escolhidas por Ele, há falhas humanas que podem se manifestar. Judá falha em cumprir as suas responsabilidades. Seus filhos agem com egoísmo, perversidade, e Tamar é injustiçada aqui. Mas Deus ele age na história, transformando situações de obediência, engano e injustiça em cumprimento de promessa. Com Tamar aqui com toda a coragem. Essa mulher foi muito sábia, gente, tá? Ela garantiu a continuidade da linhagem que levaria Davi ali e finalmente a Jesus Cristo. Esse capítulo ele ensina mais sobre caráter e responsabilidade, como aqui havia dito também. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e um ótimo dia.